Então, na aula passada, a gente tentou delinear aproximadamente o que significa uma ação boa ou uma ação melhor, ou qual a ação que favorece a felicidade. E a gente explicou que a característica da ação humana, tá, é a liberdade, e a gente usou, então, ação livre e sábia, né, usou a expressão ação livre e sábia, quer dizer, a ação que o sujeito faz sem agentes externos, sem pressões externas que o coagem, a ação feita de maneira realmente livre e não coagida, em que o bem que o sujeito pretende alcançar com a ação é melhor do que o que é perdido no processo da ação, e que os meios postos em ação são eficazes para alcançar o fim proposto. Então esse é um ponto importante, que olha só, a primeira coisa que vai qualificar realmente uma ação, assim, a primeira pergunta a se fazer acerca de qualquer ação humana é qual o seu propósito, o que vai ser alcançado, tá? Com isso. A segunda pergunta é como vai ser alcançado? Tá? Quais são os meios que você está pensando em usar para alcançar esse fim? A terceira é o que vai ser perdido no uso desses meios? Qual o custo? Né? Então, se o sujeito tem um problema assim, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro. Você tem dinheiro, então é simples, eu vou aí, mato você e fico com dinheiro. Alguma coisa foi perdida no processo e é a vida do outro. Então, é evidente aí que o bem perdido foi muito maior do que o bem que foi ganho. Para a gente, então, avançar um pouco nesse assunto, é muito importante perceber isso. Olha só, na expressão ação livre e sábia, nessa expressão que a gente chegou na aula passada, ela comprime, uma, vamos dizer, inúmeras ideias acerca da moral. A gente vai nessas primeiras aulas, então, fazer justamente isso, chegar a algumas expressões mais ou menos sintéticas que dão um panorama da coisa. Então, não somente a gente falou, não, a ação livre e sábia é a melhor, como a gente explicou porque ela deve, é na atividade livre e sábia que deve estar a felicidade humana. Hoje, então, ao invés de tentar delinear a partir da ação livre e sábia, já diretamente quais são as virtudes, o que são virtudes, certo? A gente vai tentar falar em geral sobre um bom caráter. O que é um caráter bom? O que é uma pessoa boa? Veja bem, é interessante, esse passo é importante, porque, olha só, se a ação boa, certo? Se a melhor ação é aquela que resulta, tem como resultado um bem maior do que o bem que foi perdido na realização da ação, é evidente né, que a situação em geral melhora diante de uma boa ação, de uma ação boa. A própria expressão boa ação ou ação boa tem esse duplo sentido. Uma ação boa é uma ação que conduz à felicidade, mas também é uma ação que causa algum bem, produz algum bem, realiza algum bem.
que a gente quer dizer quando a gente fala que uma pessoa é boa? Isso é importante por quê? Porque a felicidade, a moral, como a gente falou, é sobre felicidade, é sobre como você alcançar o melhor na sua vida. Mas esse melhor, característico da moral, certo? Ele também torna o agente melhor. Quer dizer, a boa ação não só produz um bem, resulta num bem, como torna o próprio agente bom. Quer dizer, o sujeito que faz habitualmente boas ações é considerado um bom sujeito. Não é isso? Uma boa pessoa, uma pessoa de bom caráter. Normalmente a gente fala que um sujeito é de bom caráter quando a gente sabe que ele é confiável, que de maneira geral as ações dele tendem a ser razoáveis e a melhorar as situações mais do que piorá-las. Isso quer dizer que para um sujeito ter um bom caráter, para o sujeito ser um bom caráter, é preciso que tenha uma relação habitual na mente dele entre ele mesmo como agente e a ideia de situação melhor ou pior, a ideia de bem em relação à situação. Quer dizer, o sujeito olha a situação e pensa, puxa vida, está faltando isso. Isso aqui eu posso fazer, ó. Isso aqui eu posso acrescentar. O guia, a diretriz da pessoa de bom caráter é o bem que ela pode fazer, sempre. Como isso é uma disposição habitual, quer dizer, como isso é um hábito, é uma qualidade interior, uma maneira de operar habitual, é muito difícil avaliar o caráter de uma pessoa por um ato só. Porque uma pessoa de mau caráter pode ocasionalmente melhorar uma situação, assim como uma pessoa de bom caráter pode ocasionalmente piorar uma situação. Mas tem que existir no sujeito uma disposição afetiva em relação ao que é bom. Ao que é bom de maneira geral. Olha só, por que a gente fala o que é bom de maneira geral? Porque existem dois jeitos de uma pessoa habitualmente melhorar uma situação. Um deles é, por exemplo, a maneira do profissional treinado. O bom médico é aquele que, no exercício da medicina, de uma maneira geral, melhora a saúde dos seus pacientes. Ele tem uma série de hábitos na mente dele que permitem isso. Ele tem a memória dos diagnósticos, de identificar, relacionar sintomas com causas, com doenças. Ele tem a memória dos tratamentos possíveis. Ele tem uma certa capacidade de observação dos sintomas. Ele tem uma imaginação criativa que facilita ele imaginar. Não, tá, tem aqui, o sujeito está com febre, está com dor aqui do lado esquerdo, está com isso, está com aquilo. Ele monta esses vários sintomas e imagina diagnósticos possíveis. Então, ele tem uma boa habilidade para fazer conjecturas acerca do que o sujeito tem. Não é isso? Mas a gente não diz que isso torna o sujeito uma boa pessoa. Quer dizer, só porque o sujeito é um bom médico não quer dizer que ele é um bom caráter. Só porque o sujeito é um bom escritor não quer dizer que ele é um bom caráter. Só porque o sujeito é um bom advogado não quer dizer que ele é um bom caráter. Porque cada uma dessas atividades, então a medicina, o direito, o escrever, a arte de escrever, e qualquer profissão humana, qualquer arte, se dirige a um tipo de resultados determinados. Tá, o propósito da arte da medicina é gerar saúde no paciente. O propósito da arte de escrever é comunicar algumas ideias. E assim por diante.
E olha só, ser bom num tipo de operação específico não quer dizer que o sujeito é bom. Não é assim? Ninguém nunca confunde uma coisa com a outra. Um bom profissional com um bom homem, com uma boa pessoa. É claro que, olha só, por outro lado, se a gente tomar a noção de bom profissional no sentido integral, tem que ter pelo menos alguma qualidade pessoal ali. Não é isso? Porque o bom profissional, o bom médico, não basta que ele seja competente em medicina. Quer dizer, não basta que ele tenha esses hábitos técnicos, esses hábitos próprios da medicina. É preciso também que ele seja honesto, que ele seja probo, que ele, no exercício da medicina, tenha realmente a intenção de aliviar a condição do paciente, de melhorar a saúde do paciente. Então, o sujeito que possui a arte da medicina, ele pode, por aqueles mesmos meios, piorar a saúde do sujeito. Do mesmo jeito, o sujeito que sabe escrever bem, ele pode usar essa arte para mentir, para enganar, para distrair. E a gente não consideraria aí ele excelente naquela arte. Mas olha só a probidade, quer dizer, só o fato do sujeito ter uma intenção no exercício de uma arte que é adequado à melhor natureza daquela arte, não é suficiente para dizer que ele é fundamentalmente um bom caráter. O sujeito pode ser competente e probo, quer dizer, um excelente médico, um excelente jornalista, um excelente advogado, um excelente pedreiro, e, por exemplo, chegar em casa, encher a cara e bater na família, passar a noite toda batendo na família. E aí você não vai dizer exatamente que ele é um bom sujeito, que ele é um bom caráter. Faltou alguma coisa. Faltou o quê? Olha só, para que o sujeito seja um bom caráter, é preciso que ele tenha o hábito que ele tem, não é um hábito em relação a uma arte, não é um hábito de produzir um resultado externo a ele, mas é um senso geral do que é bom e do que é mal, do que é melhor, do que é pior, e o hábito de preferir o melhor. Isso quer dizer que, olha só, o bom caráter, para que um caráter seja bom, é preciso que haja uma disposição geral e uma intuição geral do que é bom. Também a gente diz, não basta que o sujeito tenha uma intuição clara do que é bom, mas que ele habitualmente tenha sentimentos em conformidade com a natureza desse bem. Quer dizer, o que caracteriza o caráter, em geral, de uma pessoa, são os seus sentimentos habituais em relação às coisas. Isso quer dizer que falar do caráter é falar de como o sujeito se sente em relação ao bem. Tá? Então, olha só, a primeira coisa, a primeira disposição natural do caráter, do bom caráter. Né? Primeira disposição natural do bom caráter é em relação ao bem enquanto tal. E nesse sentido, o sujeito tem que ser o bom, para que ele seja um bom caráter, ele tem que ser dotado de sentimentos generosos.
Quer dizer, a generosidade é habitual nele. Já bem, dizer bom caráter é, na verdade, a mesma coisa que dizer nobreza de caráter, ou caráter nobre. Para que um homem seja realmente bom, é preciso que ele seja nobre. E o que é nobreza? Nobreza é, em primeiro lugar, generosidade. É generosidade no sentido, não é simplesmente o sujeito que dá um dinheiro para o outro, tá? Ou que faz um carinho numa criança. É o sujeito que habitualmente sente mais prazer, mais satisfação, tá, emocional em sacar de si, tirar para fora um bem, trazer à tona um bem, do que não fazer nada. Veja bem que a nobreza de caráter, o bom caráter, a qualidade do caráter é determinada pelo o que causa satisfação no sujeito. Nas ações dele, quais são aquelas que trazem satisfação para ele, independente do seu conteúdo específico. E a primeira característica do caráter nobre são os sentimentos generosos. A segunda disposição é em relação ao bem, não tal como é trazido por ele, mas como é trazido pelo mundo para ele. E nesse sentido tem que existir uma disposição geral de admiração e gratidão. Não basta que um sujeito esteja sempre bem inclinado a trazer à tona, a fazer um bem. É preciso também que ele admire e ame o bem que é feito. Tá claro isso aí? Então, essa é a disposição do sujeito em relação à ação boa. A boa ação, quando é a ação dele, a disposição dele é generosa. É trazer a melhor possível. Puxa vida, é possível fazer esse bem aqui. É possível fazer um carinho nessa criança, sorrir para essa criança. É possível dar essa esmola para esse mendigo. É possível cuidar da minha esposa assim. É possível fazer aquilo. Opa, que bom! O sujeito se alegra com essas oportunidades. Isso é o sujeito generoso. É o sujeito que se alegra com a oportunidade de fazer o bem. Mas não basta que ele seja generoso. É preciso também que ele seja grato. É preciso que ele observe o bem que é feito a ele e a outros e que ele aprecie a existência das boas ações dos outros. É preciso que ele saiba saborear o valor dessas ações. Um sujeito em que existisse generosidade, mas no qual faltasse o elemento de admiração ou gratidão, estaria procurando sempre o centro do palco. Sempre tem que ser ele o agente. E aí, na verdade, a ausência da gratidão ou da capacidade de admirar o bem no outro limita a generosidade. Porque falta nele, num certo sentido, a generosidade de, não, agora você fica no segundo plano, agora você só aplaude, agora você assiste. Então, olha só, isso é importante perceber que essas disposições que a gente vai falar, do caráter nobre, ou do caráter, bom caráter, puro e simples, elas são complementares. Aí, no círculo das virtudes, é exatamente como São Francisco fala.